Dando seguimento à nossa aula de gliconeogênese, ainda é importante falar sobre a rota, que ela pode existir em algumas pequenas variações. Pode ser que algumas enzimas sejam diferentes dependendo dos tecidos. Aqui a gente enxerga, então, essas pequenas variações, tá? Observem essa linha tracejada bem no meio, separando as duas variações. Ou seja, a gliconeogênese pode ocorrer desta forma aqui à direita, ou desta forma aqui à esquerda. Por que existe essa pequena variação? Porque depende de onde parte a gliconeogênese, qual é a molécula que inicia a gliconeogênese. Como eu tinha dito antes, ela é uma rota que consome energia, então ela necessita tanto de NADH quanto de ATP para acontecer. E então ela precisa que haja a formação, a maior formação possível de NADH para ficar disponível para ela acontecer, certo? Então vejam só aqui, ó, deste lado, o que está acontecendo? Tudo está começando com piruvato, que é a molécula clássica que inicia a gliconeogênese, e nesta via está havendo um consumo de NADH mitocondrial, e este NADH consumido dentro da mitocôndria está cooperando, está fazendo com que haja, então, em outra reação subsequente, a geração de um NADH, só que agora no citosol da célula. E isso é muito importante, porque significa que você está tirando energia de dentro da mitocôndria e gerando energia lá no citosol, que é onde está o restante da via da gliconeogênese. Então agora você tem pelo menos um NADH mais lá no citosol para fazer com que a gliconeogênese ocorra naturalmente, já que ela precisa de energia. Já esse outro lado aqui, à direita, as enzimas são um pouquinho diferentes porque tudo está começando a partir de lactato. E olhem só, o lactato, para gerar piruvato, ele sofre a reação da lactato desidrogenase, e essa reação já, ela por si, já é capaz de gerar um NADH no citosol. Então, não precisa consumir um NADH dentro da mitocôndria para mais adiante gerar um NADH no citosol, como a gente tinha visto aqui para essa rota à esquerda. Tudo porque o NADH já está sendo gerado bem no início da gliconeogênese. Observação: se lembram que essa enzima, a lactato desidrogenase, a gente já havia visto ela para glicólise, só que lá na glicólise ela fazia principalmente a reação de piruvato para lactato, que é o final da chamada glicólise anaeróbica. Aqui, a lactato desidrogenase está trabalhando no sentido contrário. Também deve ser falado aqui que isso é muito importante, no caso, o lado esquerdo aqui, essa rota esquerda da gliconeogênese, porque o NADH citosólico é bem mais baixo a concentração dele do que o NADH mitocondrial. Então, essa parte aqui de consumir um NADH mitocondrial para gerar um lá no citosol, ele não, digamos, castiga tanto a mitocôndria, porque os níveis de NADH mitocondrial são bem altos. Observem aqui, então, que talvez a principal diferença entre uma rota e outra é que, de um lado, existe uma fosfenolpiruvato carboxicinase citosólica, e já no outro lado, existe uma fosfenol carboxicinase mitocondrial. Eu não vou destacar tão especificamente cada enzima da gliconeogênese, mas eu quero chamar a atenção para a última enzima da gliconeogênese. Deixa eu mostrar lá para vocês no slide anterior. Aqui está ela, ó,
A última enzima da rota é a chamada glicose 6-fosfatase. Por que eu quero destacá-la? Primeiro, porque ela é uma enzima que só existe nas células hepáticas e renais, mais especificamente, ela está lá no retículo endoplasmático dessas células aí, desses órgãos, fígado e rins. E isso faz total sentido, porque são esses dois órgãos que fazem a gliconeogênese e, portanto, vão produzir glicose para os tecidos. Só que é importante dizer aqui que a glicose só consegue sair de dentro de uma célula se ela estiver na forma de glicose livre. E é exatamente a glicose 6-fosfatase que faz essa reação. Vejam ali embaixo, ó, a glicose 6-fosfatase transformando a glicose 6-fosfato em glicose livre. E agora sim, na forma livre, como eu mencionei, ela pode sair da célula e ir para o sangue e então se espalhar pelos mais diferentes tecidos do nosso corpo que vão utilizar essa glicose. Por outro lado, outros tecidos que conseguem produzir glicose 6-fosfato, por não terem a glicose 6-fosfatase, elas não conseguem gerar, portanto, glicose livre e não conseguem enviar glicose para o sangue. Se lembrem disso porque vai ser importante na aula de metabolismo de glicogênio, certo? Então, apenas fígado e rins possuem essa enzima e, portanto, conseguem jogar glicose para o sangue. Esta tabela é apenas para enfatizar para vocês o gasto energético que deve ocorrer para produzir uma molécula de glicose. Então, são necessários 4 ATPs, 2 GTPs e 2 NADHs, e, claro, 2 piruvatos para formar uma glicose. Sobre os aminoácidos, relembrando que eles são um tipo de molécula que então podem entrar na gliconeogênese para produzir glicose, e claro, aminoácido não é açúcar, a gente tem que falar que não são propriamente ditos aminoácidos que vão entrar na gliconeogênese, ok? Eles vão, na realidade, ser degradados primeiro e daí produzir um intermediário que é capaz de entrar na gliconeogênese. Aqui nessa tabela à direita, a gente vê diferentes aminoácidos que geram piruvato, diferentes aminoácidos que geram alfa-cetoglutarato, outros produzindo succinil-CoA, outros ainda produzindo fumarato e outros 2 produzindo oxalacetato. Mas o importante é que todos esses geram ou intermediários do ciclo de Krebs, vejam só aqui alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, fumarato aqui e oxalacetato, ou ainda outros geram piruvato. Esses que geram piruvato, é muito fácil se lembrar que então é assim que eles ajudam, que eles entram na gliconeogênese, é produzindo o piruvato, que é a molécula clássica que começa a gliconeogênese, como eu estou destacando ali embaixo. Já os outros, eles vão sempre gerar alguns intermediários do ciclo, só que com o passar das reações do ciclo, todos eles vão então chegar na formação do oxalacetato. Oxalacetato, vou voltar lá mais uma vez, vejam só, ali está ele, ó. Ele é formado logo a partir de piruvato, na primeira reação da gliconeogênese. Então, tudo que conseguir formar oxalacetato entra facilmente na gliconeogênese e aí segue o baile a partir das outras enzimas até a formação de glicose.